Olá pessoal, nós continuamos a nossa devocional diária, 2 capítulos da Bíblia por dia que nós lemos. Eu te incentivo a estar me acompanhando nisso. Você vai gastar no máximo 10 minutos por dia para fazer essa leitura. Alguns capítulos são maiores, outros são menores, mas em média são 10 minutos. Eu te incentivo a manter a devocional diária e não parar. Leitura da Bíblia todo dia. Ao final da minha leitura, eu vou fazer esses comentários e colocar o vídeo na plataforma. E se você não é inscrito no canal, se inscreve lá, marca o sininho para ser notificado de que um vídeo novo está chegando lá, e aí você recebe a notificação do nosso comentário. E no final, se você desejar, coloca lá o seu comentário. Eu espero, se Deus permitir, fazer um resumo dos livros ao final da leitura deles, Deus me permitindo isso. E gostaria muito de usar os comentários que vocês fazem lá no final, em cada vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 e 14 de Romanos. Antes eu queria dar uma relembrada do que nós falamos ontem e anteontem. Paulo vem mostrando para a gente, no capítulo de Romanos todo, que o que nós falamos é de algo espiritual e que o céu é maior do que a terra e o céu reflete sobre a terra. Eu estou falando em minhas palavras, né? Então, por isso que ele fala que a salvação é pela graça e não pelas obras, porque todas as obras foram feitas por Cristo na cruz, e isso está no céu, e isso se reflete na terra. Portanto, a obra que Deus realizou em Cristo para vencer o pecado, através da sua vida e da ressurreição dos mortos, já está realizada, e isso é fato consumado. Então, esta obra ninguém precisa fazer mais para ser salvo. Basta a obra de Cristo. Como ela é feita na terra, mas o reflexo dela, mas o impacto dela no céu, o reflexo celestial é sobre a terra. Então, a obra de consumação da justiça de Deus e da reconciliação de Deus com o homem é feito em Cristo. Assim, nós vencemos o pecado por causa das obras de Cristo. Portanto, nós não temos nada o que fazer para que possamos ser salvos. Agora, como é que nós vivemos o nosso dia a dia? A graça de Deus é que nos alcançou pela obra de Cristo. O nosso dia a dia é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, lembra que eu falei sobre isso ontem? Que tudo que acontece no céu é refletido na terra e que nós somos reflexos dessa obra de Cristo. Então, se toda a obra de Cristo está consumada, o que é a nossa vida prática? A partir do capítulo 11, Paulo começa a falar sobre a nossa vida prática, porque alguns podem dizer, né? Isso é salvação é pela fé, eu acredito e continuo vivendo a minha vida como eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso dar satisfação à minha carne, a andar da forma que bem entender. Mas aí que está, se a sua vida não é mudada pelo teu ato de fé, você não creu. Isso é bem interessante, não faço isso lá em Tiago. A sua fé, ela só é real se a sua vida mudou, porque a sua vida muda a partir do momento do que você crê. Então, se eu creio que Deus fez toda a obra de salvação e isso já é uma realidade, só está esperando o momento disso ser realizado, ou seja, se tudo que Jesus fez já trouxe a redenção, e o tempo de Deus é o tempo de Deus, mas o fato é que isso já está consumado. Lembra na cruz de Jesus falando? Está consumado. Então, a minha vida de fé, ela reflete isso. Por isso que Paulo termina o capítulo 12, falando assim, a sua vida tem que ser próxima a isso. Você tem que, aborrecer o mal, fazer o que é bem, não se preocupar com as injustiças contra você. Ele fala, não pague o mal pelo bem, seja fiel e zeloso pelas coisas que Deus te dá, seja constante em oração, você tem que contribuir para os necessitados. Então, isso são os reflexos do quê? O reflexo de que a salvação de Deus é um fato e, independente do tempo, ela chegará na sua vida. Então, você não precisa lutar por isso. Você precisa mostrar que você acredita nisso. Então, a sua vida muda. Você não cobiça mais, por quê? Porque já recebeu toda a glória de Deus, não precisa mais cobiçar. Aí, agora no capítulo 13, ele vem falando sobre os governos. E Paulo fala, submeta os governos. Porque da mesma forma que a autoridade de Deus chegou a você, chegou também nos governos. Eles estão sujeitos ao que Deus mandou. Aí o que acontece? Como Cristo fez toda a obra, foi exaltado Senhor e Rei, e está no céu reinando, independente do reflexo que aconteça na terra, né?
porque a Bíblia fala que Deus não traz o julgamento por misericórdias que serão salvos. Então, independente do que está acontecendo na terra, que é uma questão de misericórdia de Deus, que Deus já não bateu na mesa e falou, é meu, porque se fizer isso, ele executa julgamento. Da mesma forma, a autoridade de Deus já está realizada. E todos os governos do mundo estão sujeitos a ela. Por isso que Paulo fala, todos os governos do mundo foram estabelecidos por Deus. De fato, ele é o Senhor. Vocês estão lá porque ele está permitindo que esteja lá. E ele fala, você se submete a ele. Você não queira ser um revolucionário militante, porque a revolução já aconteceu. E se a revolução já aconteceu, você não precisa ser um revolucionário militante. Se submete, paga taxas a quem tem a devida taxa, paga aluguel a quem é devido aluguel e principalmente dê o amor a quem é devido amor. E fala mais, não deva nada a ninguém. Ok? Entende a lógica? Se você crê que todas as coisas já estão estabelecidas por Deus, independente do que eu vejo, eu vou voltar lá atrás. Não ando pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. A minha vida prática ela é reflexo da minha fé. Não há como ser indiferente à minha fé, porque se eu for indiferente à minha fé, eu na realidade não creio. Então tá, se você acredita nisso, os governos do mundo todos estão sujeitos a Cristo. Independente do que eles fazem, se eles são injustos ou não são injustos, eles vão ser cobrados de Deus por isso. Agora, cumpre a nós não ser militantes para revolucionar uma autoridade que já está revolucionada pelo poder de Cristo. Por que Paulo termina falando no capítulo 13? O dia já vem e as trevas passaram. Não se deixe dormir ou gastar ou se atrasar com as coisas da carne e do mundo. Entende que se estes governos a qual você obedece não obedecem a Cristo, eles também serão cobrados. Você não precisa se esforçar por isso, porque isso é um fato. Então, se hoje o governo que está sobre a sua cabeça, ele não usa da submissão a Cristo, certamente ele vai ser cobrado disso. Aí Paulo começa a falar sobre o comportamento entre cada um no capítulo 14, em que ele fala que como a nossa relação com as coisas práticas do mundo nascem da nossa fé, esta relação pode ser diferenciada entre cada um. Alguns, por motivo de fé, são livres, mais do que outros. Então, alguns acham que, por exemplo, não comer carne é um problema para ele não come. Agora, aquele acha que pode comer todas as coisas, ele também come. A relação entre ele e Deus. Se ele faz para Deus, se ele faz em nome de Cristo, isso é um quesito de fé entre ele e Cristo. Aí Paulo fala, você não tem que julgar ninguém em relação a isso. Porque se ele está fazendo isso em nome de Cristo, ele está sendo aprovado por Deus. Quem é você para dizer que ele não está sendo aprovado por Deus? A relação é entre ele e Deus. Porque Deus conhece os corações. Agora, se ele está fazendo em virtude da sua própria cobiça, ele também vai ser cobrado por Deus. Aí Paulo fala, certamente o julgamento virá. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus, não é isso? Então ele fala, então você não tem que julgar ninguém. Agora, eu quero dizer para você, aí Paulo fala, eu tenho por mim mesmo que Jesus purificou todas as coisas. Então, em relação a mim, tudo é permitido, porque eu sei que eu estou fazendo isso para Cristo. E se de alguma forma eu não preciso mais da lei para me dizer o que eu posso ou não posso fazer, porque como eu faço para Cristo, eu e Ele. Eu me constranjo a entregar a Cristo algo impuro. Impuro em relação à minha fé. Pode ser que eu seja um sujeito totalmente religioso e aquilo seja impuro porque eu estou usando para minha cobiça. Algo que aparentemente é bom vira cobiçoso, então também não é puro para entregar a Deus. Entende o que eu estou falando? É relação com Deus. Aí Paulo fala assim, eu entendo que todas as coisas são puras, mas se o que é puro para mim, eu colocar isso em evidência no nível social, ou seja, para todos verem, e isso for pedra de tropeço para o meu irmão, eu prefiro não fazer. Porque a minha liberdade é tão grande a ponto de eu mesmo não precisar fazer aquilo que eu posso. Isso é liberdade. É liberdade de dizer, não quero. Não quero por causa dele. Vocês entendem que a minha relação com Deus, ela não está apontando para mim, está apontando para Cristo? Vocês entendem então que a minha ação no dia a dia, a minha vida prática,
ela reflete o que é a minha fé, e isso toma um impacto enorme na minha vida. Por isso que a salvação é pela graça e não por obras. Eu não tenho obras que me façam redimir. Não preciso fazer rituais, não preciso fazer nada, que isso não tem impacto na salvação e na justiça de Deus. O que tem impacto na salvação e na justiça de Deus é eu crer que Cristo fez toda a obra, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, e o próprio Deus tomou na sua mão a ação de vencer o pecado e nos livrar da maldição. Quando eu creio nisso, eu vivo para Ele. E quando eu vivo para Ele, a minha vida é transformada completamente, porque as minhas atitudes estão baseadas nesse fato. Isso está estabelecido e certamente isso virá. Vocês estão compreendendo isso? Então o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14, Paulo começa a falar claramente sobre a questão prática da nossa vida. Prática da nossa vida, que não é uma obra que traz salvação, que causa salvação, é uma obra que é uma obra da consequência da salvação. Deus abençoe, meus irmãos. E não nos deixamos levar por glória ou vanglória, ou achamos que somos arrogantes, achamos que nós somos o que tem a palavra, que tem a verdade. Paulo fala sobre isso também aqui no capítulo 14. Não julgue seu irmão, porque nós não podemos, através da nossa arrogância, colocar pedra de tropeço para aquele que ainda tem a sua fé sendo trabalhada. Deus abençoe, meu irmão, que Deus possa acrescentar essa palavra e dar muito mais conhecimento, em nome de Jesus.